Aleluia. Bom dia para você que está em casa ou nos acompanhando de algum lugar. Que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo. Que Deus abençoe a sua família. E nós queremos, por meio desse culto, abençoar você, edificar você, comunicar o Evangelho com você. Por isso, abra seu coração, chame a sua família a participar desse culto junto com você. Eu tenho certeza que todos serão tão edificados no nome de Jesus. Queremos orar. Pai, obrigado por essa manhã de vida. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Que o Senhor toque cada um que está nos assistindo. Toque cada família que está, Pai, nesse exato momento, Senhor, celebrando e cultuando ao Senhor junto com a gente. Nós oramos, Pai, pedimos que o Senhor conduza todo esse tempo, que o Senhor fale em cada coração, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor cure pessoas, que o Senhor, Pai, edifique famílias. Nós oramos, Pai, e desde já devolvemos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor no nome de Jesus. Aleluia. Que alegria e privilégio adorar o Senhor com você que está em casa. Que você possa levantar as suas mãos essa manhã. Comece a adorar Jesus. Comece a adorar Jesus. Ele vive. Ele venceu. Ele venceu a morte. O Cordeiro de Deus venceu. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado vencido foi. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
declare isso nessa casa. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, e mais eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Levanta suas mãos e adore, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a
sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, creia, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nós te adoramos, Jesus, nesta manhã. Jesus, o Cordeiro de Deus, sacrifício vivo, derramou o seu sangue para nos lavar e nos purificar. Que nesta manhã você possa entregar o seu coração a Ele, em nome de Jesus. Mais uma vez, cante isso comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nossa vida está em Tuas mãos. Nossa vida está nas mãos daquele que tem todo o poder, o Senhor. Nós colocamos o nosso coração, as nossas dúvidas, as nossas indagações em Ti. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é tudo que temos e é no Senhor que devemos nos apegar e confiar. Que o Senhor, Pai, nos dê livramentos, que o Senhor guarde cada casa, que o Senhor guarde cada família. Nós oramos, Pai, nessa hora pelas famílias da nossa igreja. Oramos, Pai, por cada um que de alguma forma tem sido afetado mediante a essa realidade. Que o Senhor traga esperança no coração, que o Senhor traga descanso na alma, que o Senhor, Pai, possa de fato dar a cada um resiliência, fé, no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, oramos por cada família, por cada um, Senhor, que tem se achegado diante do Senhor, que tem dobrado o seu joelho, que tem clamado a Ti. Alcance esses corações, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom ter você em mais um culto aqui da nossa igreja, Lagoinha Savassi. Que bom adorar o Senhor junto com você em mais um culto online. Nós estamos com muitas saudades, doidos para estar aqui na nossa casa, esse lugar repleto de pessoas se abraçando, adorando o Senhor em comunidade, juntos. Mas a gente sabe que é necessário e nós passaremos dessa fase, dessa estação, ainda mais fortes, mais resilientes,
com aprendizados que o Senhor nos deu, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender com Ele, que é o autor, que é o Criador de todas as coisas, no nome de Jesus. Antes da gente adorar Jesus com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas, por meio da nossa contribuição, eu quero lembrar você que nós aqui da igreja estamos orando por você. Diariamente nós, a liderança, os pastores dessa casa, nós temos colocado a nossa igreja, cada um de vocês nas mãos do Senhor. Vocês sabem que qualquer necessidade que vocês estiverem, vocês têm família, vocês não estão sozinhos. É um tempo da gente se ajudar mutuamente, é um tempo da gente partilhar do pão. E nós temos ajudado tantas famílias, e por isso que nós estamos sempre dizendo, por meio dos nossos grupos, não passe dificuldade sozinho. Qualquer necessidade, seja de alimentos básicos, seja de oração. Talvez você está aflito no seu coração, você está ansioso, você tem tido pensamentos que talvez não permeiam dentro da vontade do Senhor. Ligue, nós queremos orar junto com você, no nome de Jesus, amém? Essa última semana os nossos cursos voltaram, os nossos discipulados também com a liderança, e você fique por dentro de todas as nossas programações aqui da igreja, para que você possa ser edificado e alimentado durante a semana. Todos os dias da semana, às 9 horas da manhã, nós temos um devocional pequeno, 15 a 20 minutos, orando, uma palavra rápida ao seu coração para abençoar o seu dia, e algumas outras programações também nas redes sociais da igreja. Toda semana nós temos colocado conteúdo no nosso YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você está nos assistindo pelo YouTube agora, se inscreva aí no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai estar bem ligado a tudo que nós como igreja propormos a comunicar com você, no nome de Jesus. Nós temos uma responsabilidade, e a nossa responsabilidade é fazer com que o Evangelho chegue até você, para que você seja alimentado, suprido, para que você ame mais a Jesus, para que você tenha mais sede da palavra, em conhecer mais o Senhor. Você sabe o zelo que nós temos pelo conhecimento das Escrituras Sagradas, e é por isso que o nosso Inside está de volta por meio do Zoom, que é um aplicativo, de Hangout. Toda quinta-feira às 7h30 você pode participar conosco, enfim, e tantas outras coisas para que você possa ser edificado e alimentado durante a semana, no nome de Jesus. Nós nessa hora vamos honrar Jesus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É um tempo desafiador para todos nós sabemos disso, mas é um tempo que nós não podemos nos esquecer que nós temos uma casa, que nós temos uma família chamada família de Deus, e nós queremos juntos assumir a nossa responsabilidade. Essa semana, na verdade, no nosso canal do YouTube, nessa última semana, nós postamos no nosso canal todos os pilares culturais aqui da nossa igreja, e tem vários pilares que tocam nessa compreensão que nós temos sobre a contribuição, a consciência do nosso, a responsabilidade, enfim, tantos outros, para que eu e você venhamos entender esse momento. Nós temos uma casa e nós queremos supri-la, suprir os nossos irmãos, suprir todos os nossos desafios. É por isso, se você é ovelha, se você faz parte da nossa igreja local aqui, Lagoinha Savassi, seja um dizimista fiel, entregue o seu dízimo, a sua oferta, para que juntos nós possamos cumprir todas as nossas responsabilidades como igreja. Eu quero tanto pedir a você que esteja orando por nós, se sentir no coração, faça aí uma oferta, nas nossas contas, para que no nome de Jesus possamos avançar a cada dia como igreja. Está aparecendo as nossas contas aqui aqui na tela. Você pode fazer uma transação bancária e enviar o seu comprovante para esse e-mail que está aparecendo, dízimo@lagoinhasavassi.com,
no nome de Jesus. Enquanto vamos ouvir mais uma canção, oferte, entregue o seu dízimo no nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Deixa eu orar por você, Pai. Obrigado pela fidelidade de todos os nossos irmãos. Que o Senhor abençoe cada família representada. Que o Senhor prospere a obra da mão de cada um dos nossos irmãos. E que no nome de Jesus todos possam ser supridos pelo Senhor. Obrigado pelo coração, pela responsabilidade e pela fidelidade de cada um. No nome de Jesus. Bom dia a todos e a todas. Eu quero muito nessa manhã pedir para que o Senhor guarde o nosso coração e fale com a gente. Antes de qualquer coisa, me permitam fazer uma oração por nós, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que a paz, que excede toda e qualquer compreensão humana, alcance os nossos corações nessa manhã, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder para nos alcançar onde quer que nós estejamos, Deus. Então, se tem pessoas me ouvindo nesse instante, Pai, dos seus lares, Pai, a minha oração é para que onde esse vídeo, ou onde a minha voz conseguir chegar, que a presença do Senhor e a Tua capacidade, Pai, de transformar a vida chegue também, Deus. Deus, que nessa manhã nós possamos compreender a verdade do Teu reino para nós e em nós, como indivíduos e como sociedade, Deus. Encontra o nosso coração, Pai, disposto a conhecer-te mais, Pai. Por favor, nos dê, Pai, um espírito quebrantável. Guarda-nos, Deus. Aviva-nos. Transforma-nos, Deus, para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria muito que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23, por favor. Mateus, capítulo 8, verso 23, fala assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou,
e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nos ensina nessa manhã, em nome de Jesus. Eu sei que você deve saber que Mateus é um dos 4 evangelistas, né? É um dos 4 homens que se propõe a narrar acerca do ministério de Jesus na terra. Mateus, ele não somente é um evangelista, como ele é encontrado por Jesus, ainda como um publicano ou um coletor de impostos. Ele também é chamado de Levi. E quando Mateus escreve a sua narrativa, que por sinal é muito semelhante à narrativa de Lucas e de Marcos, e por isso nós chamamos esses textos de Mateus, Lucas e Marcos de sinóticos, por causa do ponto de vista. Quando Mateus escreve o seu texto, ele se propõe a dizer para os judeus e para os judaizantes que o rei prometido por Deus havia chegado. E não somente se propõe a responder ou dizer isso, como ele se propõe a dizer que o reino desse rei não é dessa terra, o reino dele é de outro lugar. Mateus, no intuito de convencer os seus ouvintes hebreus, judeus, judaizantes, de que Jesus é o Messias, ele vai citar mais de 60 vezes o Velho Testamento, como quem diz assim: o homem de quem os profetas falaram está entre nós. O texto que nós lemos aqui é um texto muito importante, porque ele se dá logo depois daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde Jesus fala sobre os princípios do seu reino, ou os princípios nos quais vivem os servos do seu reino, né? Os princípios que nós cristãos devemos observar e viver, né? Após o Sermão do Monte, no capítulo 8, Jesus encontra com várias pessoas e realiza vários prodígios e sinais. E no capítulo 8, no verso 23, o texto começa dizendo que Jesus, ele entra no barco com os seus discípulos. De repente, vem sobre eles uma tempestade violenta, de forma que as ondas quase inundavam todo o barco. Eu quero poder ler para vocês e já trazer algumas aplicações práticas para nós, ou verdades que o texto diz para nós e que nem sempre nós conseguimos compreender. No capítulo 23, fala que Jesus está no barco com os seus discípulos e uma tempestade vem sobre eles, uma adversidade vem sobre eles, e eles pensam que o barco, pela inundação que está sofrendo, vai naufragar e eles vão morrer. E Jesus está dormindo. O primeiro grande ensinamento desse texto é que o fato de nós caminharmos com Jesus, de sermos cristãos, de termos uma religião, de crermos na Bíblia, isso não nos isenta de passar por adversidades. A vida cristã também está sujeita aos desafios, aos tremores, está sujeita às circunstâncias boas e ruins do mundo. Por exemplo, isso que nós estamos vivendo como quarentena, por causa do Covid, isso veio para todos. Nós, por sermos cristãos, nós não somos privilegiados em detrimento ao outro, que tem fé ou não tem fé nenhuma. Então, o que o texto está te ensinando, me ensinando, é que nós podemos sim estar no barco com Jesus e passarmos por tribulações, por adversidades. E isso não quer dizer que nós não devamos crer que Jesus tem um propósito. Os discípulos, eles correm até Jesus e eles, após perceberem tudo que está acontecendo, eles correm até Cristo e falam assim: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Muito engraçado que esses homens, eles experimentaram eles presenciaram, experimentaram vários sinais, viram Jesus realizando vários milagres. E eu sei que a adversidade veio sobre eles e eles estão em pânico. Só que eles recorrem a Jesus, que está dormindo, já com uma sentença. Eles falam que nós vamos morrer. E a verdade sobre isso é que o medo tomou o coração desses homens de tal forma
que eles sequer conseguem perceber que está no barco com ele o homem que havia acabado de curar um enfermo, curar uma mulher enferma, curar o servo do centurião. Eles estão tão tomados pelo medo que não conseguem perceber que Jesus está ali. E o fator talvez mais importante que eles falam sobre Jesus é que a tempestade veio sobre eles e Jesus está no barco, só que Jesus está dormindo. E quando você lê esse texto, a primeira coisa que passa pela sua mente, ou pela nossa mente, ou pela minha mente quando eu li, é a falta de importância de Jesus para com a vida deles. Ele está dormindo, o barco está inundando, o vento está soprando, as ondas estão fortes e Jesus está dormindo. Os motivos pelos quais são possíveis que Jesus estivesse dormindo ali, talvez fosse para provar a fé desses discípulos. Esses homens que experimentaram dos sinais de Jesus estavam aterrorizados e não perceberam que o Senhor do tempo estava ali dormindo. É como se o sono de Jesus não fosse respaldo para que eles não acreditassem no poder que esse Cristo tinha, mas sim chamando a atenção deles para que eles pensassem: Cristo está no barco com a gente. E o mais engraçado sobre isso é que se Jesus ele está conosco nas adversidades que nós passamos, sofremos e vivemos, nós não precisamos temer, nós somos convidados a confiar em quem Ele é. Apesar de os nossos olhos não terem visto aquilo que Ele é capaz de fazer, como aqui na situação. O texto fala assim: entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram, de repente veio uma violenta tempestade e abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Isso são as adversidades que vêm para todos, irmãos. Qualquer pessoa debaixo dos céus, em cima da terra, vai passar por situações difíceis. Isso é para todo mundo, a despeito da sua religião. Você pode ter escolhido ou ter uma religião que talvez te colocaria como prioridade. A prioridade de Deus é revelar o seu poder ou revelar a sua glória para toda a terra. Jesus está dormindo aqui, não como alguém que desmerece o sofrimento alheio, mas como alguém que pela sua prática ou pela sua ação convida o seu observador a ter a mesma paz que ele tem no Pai. Cristo dorme para nos ensinar que ele confia plenamente no propósito, no projeto e no plano do Pai. Cristo está dormindo para dizer para nós que nós devemos confiar que o Pai está nos observando e que o Pai tem um propósito. Cristo está dormindo também para dizer para os seus discípulos que estão no barco com Ele, que eles deveriam exercer a fé em Jesus, porque eles experimentaram, porque eles viram Jesus alimentando a multidão, porque eles viram Cristo curando enfermos, libertando possessos. É como se Cristo estivesse dizendo assim: acreditem em mim, creiam em mim, vocês viram o que eu sou capaz de fazer. Os discípulos vão acordá-lo desesperados, como eu disse, já com a sentença: nós vamos morrer. Né? O evangelista Lucas, ele relata que os discípulos eles se aproximam de Jesus perguntando assim: tu não te importa que nós morramos? Mal sabia eles que o homem que estava no barco com eles, sujeito à mesma tribulação, sujeito à mesma adversidade, veio para morrer em prol da vida deles. E lendo esse texto, um dos ensinamentos mais importantes que eu pude tirar dele é que existem nas nossas vidas alguns dias de tribulação e de dificuldade que nos fazem desconfiar do caráter de Jesus e negligenciar que se Ele está com a gente, Ele está cuidando de tudo. E nós recorremos a Ele às vezes como se Ele não se importasse com a gente, quando na verdade Ele está conosco no barco, porque o Pai tem um plano de, através da morte desse homem que está conosco na adversidade, salvar as nossas vidas. Não é que Ele não se importa que nós morramos, é que Ele se importa tanto com o plano do Pai, que antes mesmo que a morte chegue a nós, Ele morre por nós.
O texto continua dizendo assim. A pergunta de Jesus é: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Parece existir uma relação entre fé e medo. E o que o texto talvez esteja tentando deixar claro para nós, não é a necessidade de uma grande fé, de uma fé enorme, mas a proporção que chegou o medo dos discípulos, pela falta do exercício da fé. Não é sobre uma fé grande, é sobre uma fé capaz de cobrir os nossos temores. É sobre a proporção que chegou o medo dos discípulos, a ponto de que eles negligenciassem que o Salvador da humanidade estava ali com eles no barco. E é como quem diz que não há problema em ter medo, mas o medo de vocês é mais forte que a fé. E por isso vocês perderam a noção do que estão dizendo. Os discípulos foram tomados por tão grande medo que eles começaram a acreditar firmemente que eles iriam morrer ali. Isso acontece demais com a gente. Nós somos... Às vezes vem sobre nós algumas tribulações, algumas adversidades e circunstâncias ruins, que o medo sobrepõe a nossa fé e nós começamos a declarar, a dizer coisas que não são compatíveis com o coração daquele que crê. Irmãos, esses homens no capítulo 4, eles viram Jesus curar toda sorte de enfermidade. No capítulo 5, 6 e 7, eles viram a autoridade de Jesus para ensinar no Sermão do Monte. No capítulo 8, eles viram Jesus curar o leproso, curar o servo do centurião, curar a sogra de Pedro. Eles viram Deus libertar vários endemoniados. Eles estão aqui agora, no meio de uma tempestade, acordando Jesus, desesperados, dizendo assim: você não se importa que nós morramos? E Jesus se volta para eles e fala assim: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Como eu bem disse, eu não acredito que o texto esteja dizendo sobre o tamanho da fé que nós devemos ter, e sim sobre a proporção dos nossos temores. Às vezes os nossos medos, eles engolem a nossa fé em Deus. E algumas tribulações que nós vivemos nos fazem questionar se de fato Deus tem um propósito para a gente, se de fato Deus tem um plano para cada um de nós. E Cristo então se levanta, repreende os ventos e o mar e faz-se completa bonança. Aí Cristo, no momento dele, ele se levanta a seu tempo, mais uma vez ele dá sinais de que tem poder e autoridade. Agora, ele demonstra que ele tem poder sobre as circunstâncias naturais. Essa demonstração de poder é como se Cristo estivesse dizendo: aí está mais um motivo para que vocês creiam em mim. Até aqui, nós aprendemos que todos nós estamos sujeitos à tribulação, que nós precisamos ter fé, que nos faça enxergar por além dos nossos olhos. Estar com Jesus não nos exime da dificuldade. Na verdade, estar com Jesus na dificuldade é o que nos garante, é o que nos dá certeza e convicção de que tudo vai acabar em paz. Porque Cristo é o único capaz de estabelecer a paz nas circunstâncias que nós perdemos o controle. Aqui os discípulos estão com medo porque eles não têm controle sobre o mar, não têm controle sobre os ventos, eles não têm controle sobre as ondas. E por isso o medo toma uma proporção no coração deles que eles pensam que vão morrer. Cristo está no barco com eles, se levanta e resolve tudo. Após Cristo acalmar a tempestade, acalmar o vento forte, após Cristo trazer de volta a paz e a bonança, os discípulos ficam perplexos. Eles ficam admirados de ver o que ele fez. Para mim,
ao ler sobre tal admiração, é um tanto quanto complicado entender, porque eles viram vários sinais. Essa perplexidade, essa admiração por parte dos discípulos, tem origem no quê? De onde? Se eles já tinham visto o que Jesus era capaz de fazer. É claro que talvez os discípulos, eles pensassem que Jesus só tivesse poder para curar enfermos, para libertar endemoniados, e que ele talvez não tivesse poder para acalmar tempestades, poder sobre circunstâncias naturais. É claro também que esses discípulos estão começando uma caminhada com Jesus, mas eles já viram durante muito tempo o que esse homem é capaz de fazer. Eles ficam perplexos. E muito me chama a atenção tal perplexidade, porque eles já experimentaram e viram com seus olhos. Talvez eles tivessem ficado com tanto medo e realmente achassem que iriam morrer, que o livramento e a paz os fez ficarem admirados. E é justamente isso que acontece com a gente, nós seres humanos, nas nossas adversidades, nos nossos momentos maus. Às vezes vem sobre nós várias turbulências pesadas que nós sozinhos não temos capacidade de resolver tamanho problema, que quando nós percebemos Jesus e sua intervenção resolvendo tal problema, a gente fica tão admirado como se nós nunca tivéssemos experimentado do que ele é capaz de fazer. Cristo, antes de acalmar a tempestade, os mares e o vento, ele já havia dado muitos outros sinais do que ele era capaz de fazer. E os homens ficam perplexos e eles fazem uma pergunta. A pergunta que eles fazem é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão perguntando uns para os outros: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E a pergunta dos discípulos é uma pergunta válida. Primeiro porque há sempre mais a ser conhecido de Deus e seu Cristo. Segundo porque Jesus poderia não ter poder para realizar especificamente essa proeza. Terceiro, porque eles estão no início de sua caminhada ao lado do Mestre. E também é verdade que nós, nos acostumamos a ter uma fé que não se permite perguntar. Quando a gente lê que os discípulos que haviam experimentado de vários sinais, eles estão se perguntando quem é esse homem, nós tratamos os discípulos como pessoas que não tinham fé ou pessoas que merecem ser desprezadas por tal pergunta. Mas, na verdade, a fé cristã é uma fé que propõe que nós perguntemos. É uma pergunta que cabe aqui sim: quem é esse homem? Porque nesse momento aqui, Jesus talvez estivesse mostrando uma outra face do seu poder. Poder para acalmar as tempestades. Poder para trazer de volta a paz e a bonança. Esses pontos nos fazem olhar para os discípulos, para os apóstolos, com mais compaixão. Mas também é verdade que a pergunta soa de forma negativa aos nossos ouvidos. Eu confesso que eu, Rafael, ao ler esse texto, quando eles perguntam quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, eu não consigo entender essa pergunta de forma positiva. Porque o que vem à minha mente é que eles experimentaram deste homem. Eles viram o que ele é capaz de fazer. Eles vivenciaram. Eles são testemunhas ocular daquilo que esse homem é capaz de fazer. E eles estão aqui perguntando: quem é esse? E não é possível que eles não soubessem quem esse homem é. Mas se essa pergunta foi feita, ela carece de uma resposta. E é sobre isso que eu quero enfatizar nessa manhã com vocês. A pergunta que foi feita é: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E para termos a resposta, nós precisaremos continuar lendo. A continuidade do texto
Diz assim, agora é o verso 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Uma pergunta foi feita. Uma pergunta foi feita no verso 27. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta acaba de ser dada pelo tipo de gente mais improvável, 2 endemoniados. A Bíblia vai dizer que ele encontra com 2 gadarenos e esses homens olham para ele e falam assim: o que você quer com a gente, filho de Deus? O que você quer conosco? A resposta para essa pergunta que é feita, a gente encontra na continuidade do texto. Mateus capítulo 8, verso 28, o texto fala assim: quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? É muito interessante que a resposta que falta aos discípulos, aos apóstolos, a resposta que falta aos homens que experimentaram e viram com seus olhos os sinais de Jesus, me chama muita atenção que a pergunta que eles fazem, quem é este homem? A resposta venha de improváveis 2 endemoniados, que falam assim: o que você quer com a gente, filho de Deus? O que você quer conosco, filho de Deus? Então, se há uma pergunta que foi feita aqui, quem é esse homem? Há também uma resposta que é dada por 2 endemoniados: este homem é o Filho de Deus. E isso muda tudo. Isso muda toda a realidade daqueles que estão no barco, presentes com Jesus. Talvez nós, ao passarmos por circunstâncias ruins, temos o nosso medo maior que a nossa fé, porque nós sequer sabemos que esse homem que está no barco não é somente alguém capaz de realizar alguns milagres. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E se João estava certo quando disse que qualquer um que se denomine como Filho de Deus faz-se semelhante a Deus, esse homem que está no barco aqui não é somente o Filho de Deus, como é o próprio Deus. Mas às vezes falta para nós fé, ou falta para nós capacidade de confiar em Deus, porque nós sequer tivemos uma experiência genuína, pautada na palavra, de saber quem Ele é. E num tempo como esse de quarentena, onde eu e você, nós não podemos nos reunir como corpo, onde várias adversidades veio sobre cada um de nós, cabe uma pergunta: o que é Jesus na sua vida? Ou quem é Jesus? Ou o que a Bíblia diz que Jesus é? Porque pode ser que nós estejamos andando com Ele, pode ser que nós sejamos chamados de discípulos, mas não saibamos quem Ele é. E eu sei que nós podemos argumentar que é o início da caminhada, mas esses homens viram com seus olhos o que esse homem era capaz de fazer. E aquilo que ele fazia era para testemunhar de quem ele era. E eles fazem uma pergunta que é respondida por 2 endemoniados. E é como se esses homens endemoniados respondessem assim: a pergunta que vocês fizeram, apóstolos de Jesus, sobre quem Ele era, nós temos a resposta. E a resposta é: esse homem
que esteve no barco, na polpa do barco, dormindo no meio da tempestade, esse homem é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o próprio Deus. E se vocês perguntaram uma outra coisa para ele, do tipo, não te importa que morramos? A resposta é que esse homem chamado Jesus, ele só está em carne porque um dos propósitos da sua vida é morrer porque Deus se importa com você. O que eu quero dizer para você nessa manhã, e para mim e para todos nós, que é possível que nós caminhemos com Jesus e não saibamos quem Ele é. É possível que nós tenhamos vivido milagres, mas não saibamos quem Ele é. Isso traz um ensinamento. A igreja de Jesus, ou a comunidade dos santos, ela não foi chamada para contentar-se com milagres. Ela foi chamada para contentar-se em conhecer quem Cristo é. Porque os milagres passam, mas a revelação de quem Cristo é permanece. Esses homens chamados apóstolos haviam esquecido, ou talvez não soubessem quem era esse homem que dormia. Mas outros 2 homens endemoniados sabiam muito bem quem era. E ele é o Filho de Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo da sua casa, irmão, irmã, você precisa confiar e acreditar, primeiro, que Deus está no controle de toda e qualquer circunstância que nós não temos o controle. Talvez você tenha perdido o controle da sua vida em vários aspectos. Irmãos, o Evangelho nos ensina que você precisa perder o controle da sua vida. Enquanto você achar que pode coordenar a sua vida, não vai dar certo. Esse é o primeiro e grande ensinamento. O outro ensinamento é que o fato de Jesus estar no barco com esses homens não isenta esses homens de viverem dias maus. Sim, os males do mundo vieram para todos nós que estamos aqui, e você que é evangélico que me ouve, não é um privilegiado. Não é um privilegiado. Talvez você cresceu ouvindo uma teologia que te colocou como um privilegiado em relação ao outro, mas não é verdade. A verdade é que, bem como o sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Um outro ensinamento é que o fato do Filho de Deus estar no barco dormindo não quer dizer que ele não tenha o controle do que está acontecendo. E o que ele quer provar é onde é que nós estamos depositando a nossa fé. Se é na capacidade que nós temos de resolver a tribulação, ou se é na confiança de que o Filho de Deus está ali no barco. Às vezes, nós tomamos decisões erradas no meio da dificuldade, porque nós desconhecemos que Deus está ali com a gente. E o convite que eu quero fazer para você nessa manhã, sabe, de verdade eu me compadeço de muitas pessoas que perderam o emprego, perderam entes queridos, pessoas que por causa dessa pandemia não estão tendo controle sobre nada. Mas uma pergunta cabe aqui nessa manhã: e Deus? Será que Deus perdeu o controle também? Será que Deus não está governando? Será que Deus é menor do que um vírus? Às vezes o que falta para você e para mim é fé, para acreditar que Deus dormindo, ou que o silêncio de Deus não é uma demonstração da sua falta de poder, e sim um pedido para que nós demonstremos a fé que temos nele. Eu quero muito te convidar nessa manhã a orar comigo, orar para que nós creiamos em quem Cristo é. Esse tempo é um tempo muito pertinente para você e para mim conhecermos quem Deus é. E eu sei que você talvez possa estar se alimentando pelas várias mídias sociais que estão sempre aí pregando tudo que você precisa, ou tudo que você pensa precisar hoje, você vai encontrar na internet. Mas irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. João 17:3 diz assim:
a vida eterna é que te conheçam a Ti. Às vezes o que falta para nós, para viver esses dias maus, é conhecer quem Deus é. Me permitam finalizar e orar por nós, citando 2 frases de um cara chamado Jó. Ele fala assim, no meio da sua dificuldade e tribulação: primeiro, eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim vai se levantar sobre toda a terra. Segundo, ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. A tribulação e a dificuldade vêm para provar a nossa fé e também para revelar a face de Deus. Deus não tem problema com os males do mundo. Deus não tem problema com vírus algum. Deus detém todo o poder. Aí na sua casa, por favor, feche os seus olhos. Pai, nos faz confiar, Senhor, que toda e qualquer tribulação que possa vir sobre nós não é sinal, Pai, de que o Senhor tenha perdido o controle, Pai, da nossa vida, dos Teus planos, Pai. Nos faz acreditar, Pai, que no final de tudo, uma só palavra que sair dos Teus lábios tem a capacidade de transformar toda e qualquer tormenta em paz. Eu oro agora, Pai, especificamente pelos irmãos que de alguma forma foram afetados nessa quarentena, Pai, por ocasião da pandemia. Eu sei que o Senhor tem poder para alcançar famílias que não têm o que comer, Pai. Eu sei que o Senhor tem poder para alcançar pais e mães que estão desempregados. Eu sei que o Senhor tem poder, Pai, para poder nos levantar como resposta a esses homens e mulheres, Deus. Eu sei que o Senhor tem poder para confortar corações de familiares que perderam entes queridos e sequer puderam olhar nos olhos pela última vez. O Senhor tem poder, Pai, sobre toda circunstância. E se a pergunta é quem é Ele ou quem Ele é, a resposta é: Ele é o Filho de Deus, aquele que tem capacidade de trazer de volta a paz. Vamos cantar uma canção que engrandeça o nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa Glória que tem, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Senhor, apesar dessa glória que o Senhor tem, nós acreditamos que o Senhor se importa com a gente. E é o Teu tremendo amor, é o Teu grandioso amor, que tem a capacidade de acalmar os maremotos do nosso interior. É o Teu grande amor por nós, que tem poder de acalmar as ondas bravas do nosso interior. E nós queremos confiar em quem Tu és o Filho de Deus. Queremos confiar, Pai, que quando nós perdermos o controle, ainda assim o Senhor vai estar no controle de tudo. Por isso mesmo alcança os nossos ouvintes nessa manhã. Por isso mesmo alcança, Pai, essa mulher que está com o seu coração atribulado, Pai, acerca, Pai, do futuro, Pai. Por isso mesmo, Pai, encontre essa família, Pai, que perdeu o controle de tudo, Pai.
Encontra esse homem, Pai, encontra esse jovem, Pai. Nos encontra enquanto igreja, Pai. E nos faz confiar, Pai, que quando nós olharmos as circunstâncias e vermos que nós não conseguimos mudar nada, ainda assim existe alguém capaz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, espero que Deus tenha te abençoado. Para mais informações, você pode nos chamar nessa rede social. Nós pedimos para que você se inscreva nesse canal, em nome de Jesus. E nunca desconfie do caráter de Deus, em nome de Jesus. Amém.